smaller mosasaurs. Okay, folks, let's see if she's still hungry after already eating today. She's a little shy, so be nice and give her a hand when she comes out. Zach, it's a mosasaurus! Salve meus amigos jurássicos, tudo bem com vocês? Bom, o filme Jurassic World trouxe de volta os répteis pré-históricos de volta para o cinema com sucesso sua continuação Jurassic World o Reino Ameaçado e também lançará Jurassic World 3 em 2021. Como eu amo dinossauros e criaturas pré-históricas, eu vou trazer estudo e biologia do mosasauro que viveu ao lado de tubarões, ou até com o famoso e temido megalodon. VCS querem saber tudo sobre o mosasauro? Então já deixem o seu like e se inscrevam nesse canal e fiquem com o vídeo. Hid under lock and key, I keep it caged, but I can't control it. Cause if I let him out, he'll tear me up, break me down. Why won't somebody come and save me from this? Make it in. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. Tema de hoje: mosasauro, o lagarto marinho de Mos. Alguns gêneros: charizauros, cridastes, mosasauros, prognathodon, platecarpus, plioplatecarpus, ainosauros, tilosauros, goroniosaurus. Os mosassauros foram os répteis pré-históricos da família Mosasauridae, que eram os principais predadores dos oceanos do final do Cretáceo. O grupo não está relacionado proximamente com os dinossauros, com os plesiosauros ou com os ictiossauros, répteis marinhos, pertencendo antes à ordem dos escarmados, que inclui atualmente as cobras e os lagartos. Os mosassauros surgiram no Cretáceo inferior, evoluindo a partir de animais terrestres, e foram extintos durante o evento de extinção em massa ocorrido no final do Cretáceo, limite K/T. O nome do grupo refere-se ao primeiro fóssil, que foi descoberto em 1764, numa pedreira holandesa, no vale do rio Mosa. Os mosassauros tinham um corpo fusiforme, dotado de 2 pares de nadadeiras laterais, perfeitamente adaptado à vida em mares pouco profundos. Eram carnívoros, sendo que o menor exemplar conhecido media cerca de 3,5 metros de comprimento e o maior 17 metros, Mosasaurus ophiomnium. Chegaram a pesar até 6 toneladas. Descoberta: crânio de mosasauro. Reconstrução de um esqueleto completo de um mosasauro. Os maiores destes animais mediam 10-15 m de comprimento. Em 1764 foi descoberto um crânio fossilizado, o qual foi coletado em 1766 e adquirido em 1784 para o Museu de Ilhas de Aarde na Holanda. Em 1794, durante as guerras napoleônicas, o fóssil foi enviado para Paris como espólio de guerra e foi primeiramente estudado por Faujas de Saint-Dumont, que o classificou como sendo um cetáceo, e por Adrien Gilles Camper como sendo um crocodilo. Em 1808, Georges Cuvier corrige seus colegas e identifica o fóssil como sendo pertencente a um réptil aquático, que mais tarde receberia o nome de mosasauro, que significa lagarto do rio Mosa. Crânio de um Mosasaurus ophiomnium, descoberto entre 1770 e 1774. Mosasaurus em países lusófonos. Em Portugal apenas se conhecem 2 dentes de mosasauro-mosasaurus. Em Angola, conhecem-se os tilosauros imbiensis, angolasaurus bocagei, prognathodon que anda, globirens pospáticos entre outros. No Brasil ocorre platecarpus. Ambiente:
Paleontologistas compararam a diversidade taxonômica e os padrões de disparidade morfológica em mosassauros com o nível do mar, temperatura da superfície do mar e curvas de isótopos de carbono estáveis para o Cretáceo superior para explorar fatores que podem ter influenciados na evolução. Nenhum fator único explica inequivocamente todas as radiações, diversificação e extinções. No entanto, os padrões mais amplos de diversificação taxonômica e disparidade morfológica apontam para a diferenciação de lixo em um cenário de subida sob a influência de pressões seletivas de baixo para cima. A força motriz mais provável na evolução do mosassauro foi a alta produtividade no Cretáceo superior, impulsionada pelos níveis do mar controlados por tectonias e pela estratificação dos oceanos e pelo fornecimento de nutrientes controlados pelo clima, quando a produtividade entrou em colapso no final do Cretáceo, coincidente com o impacto do bólido. Fragmento fóssil da maxila de um réptil do Mosasaurides do Nilges de Litomil, República Checa. Os níveis do mar foram elevados durante o período Cretáceo, causando transgressões marinhas em muitas partes do mundo e um grande mar interior, no que é hoje a América do Norte. Fósseis de mosassauro foram encontrados na Holanda, Bélgica, Dinamarca, Portugal, Suécia, África do Sul, Espanha, França, Alemanha, Polônia, República Tcheca, Bulgária, Reino Unido, Rússia, Ucrânia, Cazaquistão, Azerbaijão, Japão, o Egito, Israel, Jordânia, Síria, Turquia, Níger, Angola, Marrocos, Austrália, Nova Zelândia e na Ilha Velha ao largo da costa da Antártida. Taxiditoiotrobidens timorensis é conhecido a partir da ilha de Timor. No entanto, a localização filogenética dessa espécie é incerta e pode até não ser um mosassauro. Mosassauros foram encontrados no Canadá, em Manitoba e Saskatchewan e em grande parte dos Estados Unidos contíguos. Espécimes completos ou parciais foram encontrados no Alabama, Mississippi, Nova Jersey, Tennessee e Geórgia, bem como em estados cobertos pela costa do Cretáceo: Texas, sudoeste de Arkansas, Novo México, Kansas, Colorado, Nebraska, Dakota do Sul, Montana, Wyoming e as formações de Pierre Chalet, fósseis de Dakota do Norte. Por último, ossos e dentes de mosassauros são também conhecidos da Califórnia, México, Colômbia, 31 Brasil, Peru e Chile. Muitos dos chamados dinossauros encontrados na Nova Zelândia são na verdade mosassauros e plesiosauros, ambos répteis marinhos predadores do Mesozoico. Restauração de vida de um Mosasaurine, Plotosaurus bemizone. Restauração de um Tilosaurine, Tilosaurus pembinensis, com base em características como a dupla fileira de dentes pterigoides, flangeantes, no palato, a mandíbula frouxamente articulada, membros modificados / reduzidos e prováveis métodos de locomoção. Muitos pesquisadores acreditam que as cobras compartilham um ancestral marinho comum com mosassauros, uma sugestão avançada em 1869 por Edvard Trinquecope, que cunhou o termo pitonomorfa para uni-los. A ideia ficou latente por mais de um século, a ser revivida nos anos 90, 34, 35. Recentemente, a descoberta de Najashionegrina, uma cobra fossorial da América do Sul, lançou dúvidas sobre a hipótese da origem marinha. O esqueleto de Dalasaurus turneri, descrito por Bill e Paulsen, 2005, apresenta uma mistura de características presentes nos esqueletos de mosassauros, derivados e nos esqueletos de ancestrais mosassaurídeos, como os aigelosaurídeos. O Dalasaurus retém facultativamente membros terrestres semelhantes em sua estrutura aos membros de aigelosaurídeos e escamas terrestres, condição do membro plesiopedal, diferentemente dos mosassaurídeos derivados, que evoluíram em membros semelhantes a pás, condição de membro hidropneumático. No entanto, o esqueleto de Dalasaurus simultaneamente teve vários caracteres que o ligavam com membros derivados da subfamília Mosasaurinae. Os autores de sua descrição listaram invasão do parietal por língua medial do frontal, dentes com superfície lisa de esmalte medial, alto suporte coronoide em sutura escapular, intrapigitativa anterior escápulo-coracoide, processo pós-glenoide do húmero, sinapofismo do atlas alongado, crista anterodorsal, sinapofisias, condylos vertebrais orientados verticalmente, vértebras torácicas posteriores alongadas e arcos aí mais fundidos
conhecidos como os personagens, unindo Dinosaurus com Mosasaurinae. 36 A análise filogenética conduzida por Bew e Poulsen indicou que os mosassaurídeos hidropédicos não formavam um clado que também não incluísse os taxaplesiopedais, como o Dinosaurus, Jaguarasaurus, Rucelosaurus, Tetisaurus, Asiasaurus e Comensaurus. Em 2005, apenas informalmente conhecido como Triastiaigelosaur, a análise indicou que a condição do membro hidropedal evoluiu independentemente em 3 grupos diferentes de mosassauros: Alisaurinae, Mosasaurinae e o grupo contendo as subfamílias Tilosaurinae e Prioplatecarpinae. 36-37 O resultado deste estudo filogenético foi posteriormente confirmado principalmente pelas análises conduzidas por Caldwell e Palcy, 2007, e LeBlanc, Caldwell e Bardet, 2012. 38-39 A análise conduzida por Marcade, Caldwell e C., 2012, indicou que a condição do membro hidropedal evoluiu independentemente em 2 grupos de mosassauros, em Mosasaurinae e no clado contendo Alisaurinae, Tilosaurinae e Prioplatecarpinae. 40 Conrad Cole, 2011, por outro lado, recuperaram mosassauros hidropédicos, formando um clado que excluía seus parentes Plipsiquedais. 41 Se a hipótese de Bew e Poulsen, 2005, está correta, então os mosassauros no sentido tradicional da palavra, ou seja, lagartos que desenvolveram membros parecidos com remos e irradiaram para ambientes aquáticos no final do Mesozoico, sendo extintos no final daquela era. 37 São na verdade polifiléticas. Bew e Poulsen, 2005, mantiveram Mosasauridae monofiléticos incluindo Dinosaurus e outros taxaplesiopedal acima mencionados na família também. 36 Enquanto Caldwell, 2012, sugeriu, embora explicitamente declarou que não era uma proposta formal de nova nomenclatura, restringir Mosasauridae somente ao gênero Mosasaurus e seus parentes hidropedais mais próximos. 37 A posição filogenética exata dos mosasaurides clado, contendo em seus parentes mais próximos, Aigelosaurides e Dolichosaurus, dentro Squamata, permanece incerto. Algumas análises cladísticas recuperaram-nos como os parentes mais próximos de cobras. 42-43, levando em consideração semelhanças nas anatomias da mandíbula e do crânio. 42 No entanto, isso foi contestado. 44, 45, 46 e a análise morfológica realizada por Conrad, 2008, os recuperou como varanoides intimamente relacionados aos lagartos monitoriais terrestres. 44 Análise subsequente de relações anomorfas conduzidas por Conrad et al., 2011, com base apenas na morfologia, recuperou mosassaurídeos, aigelossaurídeos e dolichosaurus como anomorfos que estão fora do clado menos inclusivo, contendo lagartos monitor e elodermatídeos. A análise baseada em conjuntos de dados combinados de dados morfológicos e moleculares, por outro lado, os encontrou mais próximos dos lagartos monitorados e do lagarto monitorado sem orelhas do que dos elodermatídeos e do lagarto crocodilo chinês. 41 A grande análise morfológica realizada por Gautier et al., 2012, recuperaram mosassaurídeos, aigelossaurídeos e dolichosaurideos em uma posição inesperada, como membros basais do clado Syncorgeconomorpha, contendo todos os taxa, compartilhando um ancestral comum, mais recente com Geco e 5 do que com Iguana 44, que não pertenciam ao clado Scleroglossa. A posição filogenética desses taxas se mostrou altamente dependente de quais taxa foram incluídos ou excluídos da análise. Quando os mosassaurídeos foram excluídos da análise, os dolichosaurus e aigelossaurídeos foram recuperados em Scleroglossa, formando um grupo irmão ao clado que contém cobras, anfisbenas, dibanidas e o lagarto americano sem pernas. Quando mosassaurídeos foram incluídos na análise, e vários táxons com membros reduzidos ou ausentes que não sejam cobras, como dibanidas ou anfisbenas, foram excluídos, mosassaurídeos, aigelossaurídeos e dolichosaurus foram recuperados dentro de Scleroglossa, formando o grupo irmão de cobras. 47 Longrich, Bullard e Gautier, 2012, realizaram uma análise morfológica das relações de Squamate, usando uma versão modificada da matriz
deles a partir da análise de Gaultier et al. 2012. Eles descobriram que a posição filogenética do clade, contendo mosasaurus e seus parentes mais próximos dentro de Squamata é altamente instável, com o clado sendo recuperado variadamente fora de escleroglossa, como em Gaultier et al. 2012, ou ao lado das formas sem membros. Classificação científica reino: Animalia Philo, Chordata, classe: Reptilia, ordem: Squamata, subordem: Lacertilia, família: Mosasauridae, gênero: Mosasaurus. E aí, gostou do vídeo? Se sim, deixa o seu like e se inscreva nesse canal e falou!